Não tem. Então pode ter saída em nome de Jesus. Aqui na hora da oração, Deus mostra claramente aquela cena, irmãos. Parece que eu estava vendo aquilo acontecer. E é algo muito forte esse texto de Salomão. Havia dentro daquela casa, e a mulher fala para a outra e fala para o rei. Não tinha ninguém, o texto diz assim, não tinha ninguém. Não é isso que nós vamos ministrar, mas eu queria puxar essa revelação para o que nós vamos falar. Não tinha ninguém, somente nós duas. Às vezes a gente não entende o que acontece, porque a gente acha que não tem nada, não tem lógica, não tem coerência, não tem ninguém, não tem nada a mais, não tem influência nenhuma. Por quê? Está tudo bem aparentemente, mas a Bíblia diz que existia lá dentro algo, uma terceira pessoa. Satanás, ele é um espírito, irmão. Ele é uma pessoa satânica. Não é um vento, uma influência, uma fumaça, um pensamento, um achismo, idealização, uma energia negativa. Não, é uma pessoa. Só é invisível, mas é uma pessoa. Por isso que às vezes a gente não entende. Só tem eu e fulano, porque ele é invisível. Aquela pessoa está ali, mas ele é invisível. Assim como o Espírito Santo é uma pessoa, assim como Jesus é uma pessoa, assim como Deus é uma pessoa. Não são energias positivas, influências cósmicas, ou luzes, são pessoas vivas, existentes, invisíveis, mas sentíveis. E quando nós não entendermos isso, a nossa oração vai ser uma oração, às vezes, até sem consistência, porque a gente vai estar falando não sei, tem hora que eu vou me sentir falando a nada, falando ao vento, falando a energia, falando e sentindo algo ruim, uma energia ruim do lado. Não, é alguém que está ali que não deveria estar, e o indesejável a gente manda embora. É assim que faz. Lembra de Jesus no templo? Ele chega no templo e fala assim: covil de... Vocês estão transformando a casa do meu pai em quê? Em mercadinho da esquina. Aí ele fez o quê? Foi lá, dobrou o joelho e pediu para Deus enviar uma força cósmica, anjos, enviar alguma coisa para poder eles sentirem no coração de parar de estar ali vendendo. Foi isso que ele fez? Pegou um porrete, saiu quebrando tudo, falou: vaza, embora, racha fora, vai embora! Eu estou mandando, chega para mim, acabou, já deu, bora, vai embora! Eu não quero mais você perto de mim, eu não quero você dentro dessa casa, eu não quero você mais, ninguém mais vai vender nada aqui dentro da casa do meu pai. Desse portão para dentro, ninguém entra mais com nada na mão. A autoridade mandou. Eu não quero mais ninguém vendendo nada aqui dentro. E pá, e pá, e pá. Se fosse hoje, eles tinham falado o quê? Jesus endemoniou. Isso aí é que é ser filho de Deus? Isso aí é que é ser crente? Isso aí é filho de Beelzebub, demônio puro. Isso é falso profeta. Porque quem é de Deus não age desse jeito. Isso são os religiosos santarrão de plantão, sepulcro caiado, figura bonita por fora e podre por dentro. Porque quem é de verdade mostra que é de verdade, irmão. Quem é de verdade mostra que é de verdade. E se você é de verdade de Deus, vai ter uma hora que você vai agir de verdade como Deus, porque você é imagem e semelhança dele. Tem hora que a gente ora para Deus enviar um anjo, tem hora que a gente ora para Deus mudar o clima, tem hora que a gente ora para Deus levantar alguma coisa, tem hora que a gente ora para Deus mudar por dentro, mas tem hora que a gente chega e fala assim: ó, deu. Senão a gente vai agir até quando? Você pega a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver a pessoa que não fez isso tomou um grande problema, chamado Abraão. Deus falou para ele assim: ora, sai da sua casa para a terra que eu te mostrarei,
deixa a tua parentela, confia em mim. Ele falou, sim senhor. Agora deixa eu te falar uma coisa, deixa para trás o seu sobrinho Ló. Ele não falou assim, ora, né, para Deus tocar o coração dele, para ele não querer ir com você, ora para ele desanimar da última hora da viagem. Não, ele falou assim, manda ele ficar para trás, porque ele não é bom para você. Mas Deus fazendo acepção de pessoas, não, o Ló fez a escolha dele, Deus respeita. Sabe por quê? Senão vai ser ruim para nós, vai ser ruim para você. Hoje nós estávamos conversando algo de manhã cedo em casa, meditando na palavra. Você sabia que a pior coisa para uma pessoa, ela pedir alguém para orar por ela? Que isso, pastor? Calma que eu vou explicar. Pedir é uma coisa, só pedir é outra. Está dando para entender? Irmão, ora por mim, ora, me ajuda em oração pela situação, legal. Porque a Bíblia manda orar uns pelos, senão eu estaria ficando doido. Agora a pessoa só viver pedindo para você orar e não agir, ela está fazendo um grande favor, sabe para quem? Para você. Você vai ficar mais em comunhão, você vai orar mais, você vai interceder mais, você vai ficar mais firme, mais forte, vai se encher mais, e nela não vai mudar nada. Vamos dar um exemplo? Simples, vamos falar na linguagem comum? Personal trainer, educador físico. Uma pessoa está ali, pega e me chama para educar fisicamente ela. Aí ela não quer fazer nada. Ela não quer seguir o ritmo. Mas eu estou mantendo o meu ritmo. E ela não quer mudança, ela não quer fazer, ela quer que eu faça para ela. Então, na verdade, sempre eu vou estar em forma, mas ela nunca vai entrar em forma. Não é o problema a ajuda, mas tem uma hora que a pessoa tem que também desenvolver, agir, porque senão resultado não acontece. É assim que a gente precisa entender. E aconteceu com Abraão o oposto. Abraão ficou com dó de Ló, Samuel ficou com dó de Saul, e quase que eles arrumam um grande problema. Samuel teve um chamado de Deus, Samuel teve um chamado de Deus, um chamado assim, não é chamado de ministério não, teve uma chamada, ele intercedendo por Saul, Deus chama, está escrito isso em 1º e 2º Samuel, por que você está com dó de Saul, se eu já o rejeitei? Não tenha dó, irmão, tem hora que a dó não funciona, porque o problema não está em nós, está nos outros. Mas se você ficar com muito dodói, o problema dos outros vai virar seu problema. Esse é o problema. Amém? Ladrões de energia, sugadores da fé. E isso vai trazer para você um problema muito grande amanhã. Abraão fica com dó de Ló. Fala, Ló, vem cá, filho. Deus falou, mas eu sou de Deus, tudo que eu faço é de Deus também, não é? Se Deus é comigo, então está tudo certo. Cuidado com essa tese. Isso é mais uma tese furada, religiosa e diabólica. Por quê? Porque a Bíblia é quem diz. A sabedoria do homem é o quê? Má, perversa e diabólica. A sabedoria que Deus deu para Abraão era, deixa Ló, mas eu sou de Deus, eu posso levar porque tudo que eu faço é de Deus. Lembra de Saul? Se eu sou de Deus, tudo que eu faço é de Deus, eu posso poupar a Gag e guardar algumas ovelhas, porque é a intenção que vale, né? Então tá bom, se a intenção valesse, Uzá e Aiô não teria sido fulminado, porque não fizeram nada errado, foram de bom coração segurar a arca para não cair. Mas não é assim que Deus age na vida daquele que crê, irmão. Então Abraão pega Ló e vai. Deus se calou com ele. Nada aconteceu de errado com Abraão, você sabia? Nada. Abraão não foi amaldiçoado, ele não perdeu dinheiro, não morreu gado.
Nada. Aconteceu nada. Pelo contrário, se você entender o contexto do texto, vai falar que eles cresciam e ficavam riquíssimos cada vez mais, a tal ponto da terra não caber os dois. Não aconteceu. Então, aparentemente, Abraão não errou. Mas Deus não falou que ia acontecer nada errado. Deus só falou que não era para levar, que o plano dele não cabia Ló. Só isso. Mas Deus não falou que se ele levasse também ia morrer, ia perder tudo, ia miséria e tal. Não. Só teve um detalhe, que quase passa despercebido por todo mundo. Deus parou de falar com Abraão. Nada mudou na vida de Abraão. Só uma coisa. Durante todo o tempo que Ló estava do lado de Abraão, Abraão não ouviu mais a voz de Deus, Deus não falou mais com ele. Esse é o grande problema e a intenção de Satanás hoje. Tem coisa que na nossa vida, irmão, não muda nada, até anda para frente, só que Deus não está lá mais. Aquele curso segue segundo a circunstância, até dar um problema. E um dia os dois começaram a contender, gerar problemas. Aí Abraão diz, então vai embora. Aí o Ló olha para as campinas, vê tudo bonito, falou, eu quero aquilo lá, zoião grande. Abraão falou, também, tudo bem, onde você for para um lado eu vou para o outro. A Bíblia é clara, fala assim, que apartando Ló de Abraão, Deus fala com Abraão. Deus se manifesta com Abraão de novo. Abraão teve uns escorregados, irmão. Mas para nos ensinar como um grande pai, porque ninguém é perfeito. Mas se a gente tem Abraão para nos ensinar, para que eu preciso errar? Se a gente tem os profetas do passado para errar, para nos ensinar a acertar, para que eu preciso passar pela mesma coisa? Se a gente tem o exemplo de Cristo, por que eu preciso quebrar a cabeça e me dar mal do mesmo jeito? Não preciso, você não precisa. A gente só precisa ler, entender e praticar. Amém? Eu não preciso passar por um problema para Deus se calar comigo, para eu passar o mesmo processo que Abraão passou. Eu não preciso me lascar como Sansão se lascou, para poder aprender a ter uma aliança renovada com Deus. Eu não preciso me perder, como negar Jesus, como Pedro se negou, para depois ser um grande homem, profeta usado por Deus, para salvar milhões e milhares de almas. Não preciso, eu tenho eles para me ensinar. Amém, gente? Mas aonde que só quer chegar? Eu quero chegar, irmãos, exatamente nesse texto, em que nós vamos aprender 3 pequenas lições rápidas, em que tem vezes que nós temos que agir mais do que orar. Temos que tomar uma ação e uma atitude, mais do que esperar Deus fazer isso por nós. Porque tem coisas que é Deus quem vai fazer, por mim. Tem coisas que eu vou fazer e Deus vai comigo. Entenda isso, na Bíblia. Amém? Atos capítulo 27. Atos capítulo 27, verso 7, 27, 7. Nós comentamos vários personagens, mas vamos focar agora nesse moço aqui, que aconteceu exatamente isso com ele. Atos dos Apóstolos 27, verso 7. Diz assim, ó: navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldades e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores,
vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e o dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenície e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para sudoeste e noroeste. Segura um pouquinho. Paulo estava ali, eu falei o quê? Tem coisa que a gente tem que, Deus faz por nós. Amém? Como assim? Pedro estava preso, e Deus enviou um anjo, e o tirou da prisão. Daniel estava na cova dos leões, Deus enviou um anjo, e tapou a boca dos leões. Jesus estava morto, Deus enviou um anjo, o recobrou o fôlego de vida e o ressuscitou. Tem coisa que foge do nosso domínio, Deus faz, irmão. Mas aquilo tem coisa que Deus manda a gente fazer, para Ele poder ir com a gente. Paulo estava ali, se você pegar o capítulo todo, 26, 27, se você pegar o capítulo de Atos todo aí, do 20 para cá, você vai ver que Deus fala para Paulo assim: Paulo, você vai para Roma. Você vai para Roma. Paulo estava preso, Deus podia libertá-lo, Deus podia fazer o que Ele quisesse. Fez isso tantas vezes com outros discípulos, por que não podia fazer com Paulo? Inclusive Paulo, um dia estava preso, e Deus se manifestou tirando ele da prisão e o honrando de volta com Paulo. E o Silas ainda, né? Cantando alegremente. Naquele momento ali, Paulo, ouve a voz de Deus e Deus fala assim: vai para Roma. Como? Só tem um jeito: você ser preso. Tem um navio que vai sair, eu vou botar você lá dentro. Mas essa viagem você tem que fazer, não é eu. Porque olha o que Deus falou para ele: me agrada, me importa que você vá a Roma, e lá no palácio você pregue a minha palavra. Mas para ir lá, você precisa passar um processo, tem um percurso. Mas Deus não fala tudo isso para ele do jeito que eu estou falando. Nós lemos um texto e entendemos tudo, mas esse texto que nós estamos lendo, Paulo não leu não. Paulo só foi vivendo dia a dia. Confia no que Deus está fazendo, irmão, porque se Deus está no controle, não tem situação que não vá te honrar amanhã. Fique em paz, porque aquilo que não é para você fazer, aquilo que não está nas suas condições fazer, aquilo que você não é e eu não somos capazes de fazer, Deus vai fazer. Fique em paz, mas tem coisa que eu vou ter que fazer na direção de Deus, para Deus poder ser glorificado e eu honrado, e Ele muito mais ainda. Paulo então chega e fala: gente, estou preso, nós estamos tudo prisioneiros, mas deixa eu contar uma história para vocês. Essa navegação nossa não vai ser boa não. Que rapaz, você é igual a nós aqui falando o quê? A gente é igual a todo mundo, e quem diz que a gente é melhor do que os outros? A diferença de Paulo para todos os outros, aquela embarcação, é que Paulo decidiu dar ouvido a Deus. Quem somos nós? Ninguém é melhor do que o outro. Quem somos nós melhor do que ninguém lá fora? Ninguém. Quem somos nós melhor do que bilhões da internet? Ninguém. A diferença é que existe aquele que decidiu ouvir a voz de Deus. Não importa a história e a situação da embarcação, porque enquanto todos eles se colocavam em risco, deixando de ouvir a voz de Deus, Deus fazia daquela situação um ingrediente, um trampolim, um degrau, para usar em favor da vida daquele que é dele, que estava ali dentro. Enquanto muitas situações lá fora, para muita gente é irreversível, ou desanimadora, ou humilhadora, desonradora, Deus vai usar essas situações de ingrediente para dar honra ao filho dele, para dar honra à filha dele, para dar honra àquele que ouve a ele. Mas essa é a diferença. Em meio às correrias da vida, às embarcações da vida, nós somos tentados a ouvir o piloto, a ouvir o camarada lá, como é que é o nome? O marinheiro-chefe lá,
a ouvir o capitão do barco. E esse é o grande problema, irmãos. Quem está no comando da nossa mente? Quem está no comando das nossas emoções? Quem está no comando da minha navegação? Paulo estava em um mesmo barco, com todo mundo, com um só piloto, com um só comandante, mas nenhum deles direcionavam a vida de Paulo, porque era Deus que estava acima de todos eles. Eu não sou desobediente nem você, nós não somos rebeldes. Eu ouço meu pai, a minha mãe, meu patrão, meu marido, minha esposa, eu ouço, mas quem está no controle é Deus. Porque se eu não entender isso, eu vou me confundir, porque coerentemente, aquela navegação estava contrariando o que Deus falou para eles. Quando você começou a ler o texto, você lia o quê? Que a navegação foi tranquila, a navegação foi boa, tomaram até um rumo diferente de última hora, para evitar um perigo que estava ali, porque não era bom. Então aparentemente estava tudo correndo tranquilo, chegaram a esse porto, e aparentemente a coisa foi boa, olhou e falou assim, aqui não é bom para a gente permanecer, vamos continuar, é melhor a gente caminhar, mas não ficar. Olha o que diz um pouco mais à frente. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Aparentemente Deus estava o quê, pessoal? Seja verdadeiro. Aparentemente Deus estava errado. O marinheiro certo, o comandante do navio correto, a navegação perfeita, e Deus tinha se confundido, Só que não. Estava tudo andando nas mil maravilhas, e Paulo assim, Imagina o povo olhando para Paulo, falando o quê? Esse aí é do contra mesmo, né? Só ele que está achando que está errado, só ele que está achando que está ruim, só ele que está, para ele, só ele. E Paulo assim, Paulo não discutiu, Paulo não desobedeceu, Paulo não desonrou, Paulo não inflamou, Paulo não murmurou, Paulo não fez nada. Paulo só falou assim, espera para ver quem está certo e quem está, porque Deus está no controle. Irmão, tem coisa que aparentemente parece que é só a gente, né? Ou então assim, parece que é a gente que é do contra, parece que é a gente que está errado, a gente que é quadrado, a gente que é ultrapassado, a gente que está, é a gente. Vamos acabar o culto, vamos embora? Espera. Porque quem espera no Senhor, a Bíblia diz que subirão como asas de águia. A Bíblia diz que parecia, eles não tinham alcançado. Por isso que muita gente está caindo na lábia de Satanás, vivendo de parecia, vem de aparência. Aparentemente está tudo tranquilo, aparentemente está bom, aparentemente o filho daquela mulher que nós começamos a falar, era o que estava com ela, e aparentemente o que estava morto estava com a mãe correta, aparentemente a outra estava chorando à toa, e aparentemente estava sendo acusada injustamente, aparentemente, a aparência não é, irmão, tudo que é aparente tem que ser colocado diante de quem? Porque o que é verdadeiro aparece diante da luz. E aparentemente eles pensaram ter obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncora e foram navegando ao longo da costa de Creta. Imagina esse povo até cantando lá dentro. Cantando, tranquilo, uns festejando, uns falando que está legal, outros falando assim, olha lá o bobão lá, Em vez de estar aproveitando com a gente aqui, olha lá, sozinho lá, Esse Paulo é besta mesmo, né? Pouco tempo, não passou muito tempo, irmão. A gente não sabe quantos, foi um dia, 2 horas, minutos, mas a Bíblia diz que foi pouco. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte,
chamado Noroeste. Vamos ver o que é resultado disso. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos o quê? Ao Deus dará, a deriva. Cadê os homens agora? Cadê o poder do comandante? Cadê a sabedoria de todos os 279? Tinha 279 pessoas nesse barco com Paulo. E está escrito isso na Bíblia. Estavam conosco 279 tripulantes, ou vidas, almas, a Bíblia fala almas. 279 almas. Cadê? 279. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldades conseguimos recolher o barco salva-vidas. Olha o restante. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Você vê que a coisa só foi e eles tentando recursos próprios, maneiras próprias, sabedorias, mas aquilo que Paulo tinha falado, ninguém lembrava. Por que alguém lá naquele barco, os 279, levava e falava: Paulo, como é que mesmo que você falou? Sabe por quê, irmão? Chama orgulho. Esse povo que estava naquela embarcação tinha dificuldade de dar moral para Deus e para Paulo. Uma coisa que começa a mudar a vida de uma pessoa é quando ela começa a dar moral à palavra de Deus na vida dela, irmão. Quando ela dá moral a Deus na vida dela, pode ter certeza que ela não vai perder tempo à toa, não vai jogar fora valores inúteis, não vai perder valores sem necessidade, as coisas não vão só piorar. Tem situação que às vezes piora, mas ela vai melhorar porque Deus está no controle. Porque quando Deus não está no controle, aqui saiu do controle de todos os 279, ninguém tinha controle mais de nada. E Paulo, como é que estava, será? Vamos ver. No terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, só foi perdendo, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança e salvamento. Quem ouve até ali, parece que o Paulo estava no meio, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, porém o quê? Paulo, levantando-se diante deles, Paulo esperou a oportunidade, o que, pessoal? Quem espera em Deus, a oportunidade aparece. A oportunidade vem. O que você não pode é se precipitar, nem para além e nem para aquém, nem para ser precipitado. A gente foca muito no precipitado, né? Calma, para você não se precipitar, mas uma das piores coisas é o aquém, é você perder o tempo de fazer e não fazer, porque aquilo que passa do tempo só tende a piorar. Paulo podia falar o quê? Eu falei, mas assim, poxa, chutar cachorro morto, né? O pessoal já está sem comer, todo mundo apavorado, valores perdidos, ninguém mais tem esperança de nada, todo mundo oprimido. Vou eu levantar aqui o bonzão para poder sentar na cara deles? Até desumano da minha parte, como cristão, eu tenho que agir nesse momento com amor. Só que não, porque o amor também fala o que é preciso falar na hora certa. Paulo levantou e disse o que para eles? Os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Em outras palavras, deixa eu falar para vocês uma coisa: vocês não precisavam estar passando nada que vocês estão passando. Se tivesse dado ouvido lá atrás, não deu tempo, não deu para dar ouvido, não dá para voltar tempo, mas dá para consertar agora e começar certo, ou de novo, ou fazer o que deveria ter feito desde o início. Vamos ver? Mas agora, recomendo que tenham coragem, irmão. Para fazer algumas coisas na vida, a gente vai ter que ter coragem. Coragem às vezes até de ser mal interpretado.
Coragem às vezes de ser acusado. Coragem, mas sabe o que você precisa ter no coração? A certeza de que Deus está na direção da sua atitude. Porque na coragem que você tomar, se chama ousadia e intrepidez, que você fizer aquilo que tem que ser feito sobre a luz da palavra, não importa o resultado agora, espera, porque vai aparecer o que é certo lá na frente. Coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Vamos entender aqui? Por que o diabo às vezes, irmãos, tenta fazer a gente se perder? Porque ele sabe que Deus preserva a vida, mas grandes prejuízos nós vamos ter. A vida foi preservada, mas prejuízos, sabe o que é isso? Sequelas, traumas, coisas que vão acontecer e vai pendurar por um tempo. A gente vai lançar fora coisa, às vezes até tempo. Por isso que eles passaram isso, para que eu não precise passar, nem você. Mas se em algum momento da nossa embarcação está parecido, seja um Paulo, não um tripulante. Seja um Paulo, não o comandante. Seja um Paulo e não nenhum dos outros 279. Seguido com a enxurrada da maioria. Permaneça no que a palavra orienta o teu coração. Amém? Permaneça. É porque todo mundo, eles são de Deus. Não, fulano é crente, é de Deus, é de Jesus, é da igreja. E? Não, ele ora. E? É a mesma coisa você falar assim, não, ele é português e fala português. Ele é brasileiro e fala brasileiro. Crente que ora, ele está fazendo mais do que o normal, que tem que orar. Isso não é cartão de visita para ninguém. Não, mas ele vai na igreja certinho, não é cartão de visita para ninguém, um cristão frequentar a igreja. Agora, cartão de visita é, desvia do mal. Qual o testemunho dele dentro de casa, fora de casa? Qual a sua conduta moral? Qual é a sua vida? Como é que ele é tido pela vizinhança? No seu local de trabalho, qual é o seu testemunho? Porque eu conheço muita gente que frequenta a igreja e ora, mas se as pessoas pudessem ter ele longe, cada vez mais longe, o patrão não confia em deixar a chave da empresa na mão dele, mas é crente, vai na igreja e ora. E aí? É crente, vai na igreja e ora, mas o pessoal fala assim, rapaz, sei, não tem nada contra nem a favor, mas fulano para mim é um ponto de interrogação, até hoje eu não sei qual é dele. E daí? Ser crente na igreja e ora não é cartão de visita para ninguém, irmão. Cartão de visita é testemunho, porque a Bíblia diz que é pelos frutos que se conhece a árvore. É frutos. Qual é o fruto como pai? Qual é o fruto como filho? Qual é o fruto como filha? Qual é o fruto como marido? Qual é o fruto como esposa? Qual é o fruto como patrão? Qual é o fruto como funcionário? Qual é o fruto? Que é pelo fruto que se conhece a árvore. Não é porque crente ora e vai na igreja. Isso aí não influi nem contribui em nada. Me perdoa. Mas é assim que a Bíblia diz. Seja como Paulo. Não se deixe levar e enganar por aparências ou por aparente situação. Não. Seja como Paulo. Paulo poderia entrar uma dúvida no coração dele. Deus falou comigo, mas poxa, está tudo bem, tudo tranquilo? Sei lá. Que voz é essa que eu ouvi? Será que é de Deus mesmo? Será que não foi minha emoção? Paulo não teve dúvida nenhuma, nem no momento bom, nem no momento ruim, que Deus estava no controle em todo o tempo, meu irmão. É aí que a gente perde. A gente acha que Deus está no controle só quando está tudo bem. Ou a gente acha que Deus vai agir só no momento ruim. Não, ele estava vivendo um momento bom que não era de Deus. Por isso que a gente tem que ter vigilância sempre. Vigilância sempre, para estar atento a uma mensagem, a uma palavra, a um louvor, a uma frase, a uma letra, a um mau testemunho, a um bom testemunho. Está atento. Por isso que a Bíblia diz, sede simples como, mas simples, prudente, atento. Nós devemos estar atentos, porque Deus fala a todo momento, a todas as horas,
de todas as formas. Amém? Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço. Olha, ele foi bem claro, de quem eu sou. Não sou melhor do que vocês, mas eu tenho algo que vocês não têm ainda. Mas eu estou aqui para vocês terem. Paulo não se engrandeceu e nem foi altivo e nem arrogante. Ele só falou, não é isso que Deus quer? Uma coisa é você falar assim, que eu sou o melhor, porque eu tenho Deus, e Deus comigo, eu sou melhor do que todo mundo. Eu sou Paulo, melhor do que vocês todos. Não, Paulo não falou assim. Por isso que Deus, irmão, tem coisa que é eu que vou fazer. Foi Paulo que falou, não foi Deus que tocou o coração deles, como lá na cruz, Jesus crucificado, e veio a hora nona, a trevas tomou conta da terra. O que o centurião falou? Este era verdadeiramente o Filho de Deus. Foi o povo que testemunhou. Ali foi Paulo que falou, eu sou de Deus, sirvo a Deus, pratico a fé, a palavra de Deus me disse assim, eu falei e vocês não me deram ouvido. Vou te explicar o que Deus falou comigo agora. Todo mundo pode ouvir agora? Dá para prestar atenção agora? Então, tudo bem. Vou dizer para vocês que Deus falou, apareceu-me um anjo, Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me assim, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos que estão navegando com você. O que Deus falou? Você, Paulo, que vai lá. Assim tenho ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá conforme me foi dito. Não sei se vocês creem ou não creem, mas eu creio e eu acredito que aqui não vai acontecer nada do que Deus não quiser e permitir. Porque aqui, eu estou. Será que você pegou isso aí que eu disse agora? Na sua rua, tem um monte de casa, não tem? Sei lá o que vai acontecer naquela rua com as outras casas. Mas ali dentro da sua, tem você lá. Sei lá o que vai acontecer com as profissões, as empresas nessa vida. Mas dentro dessa minha embarcação, onde eu tiro aqui o sustento da minha casa, o pão de cada dia dos meus filhos, tem eu aqui. E vou dizer uma coisa, se essa embarcação estrupicar toda, Deus me fará chegar em segurança em algum lugar e me honrará lá. Porque Ele disse que eu vou chegar até o fim, em nome de Jesus. Amém? Vamos chegar para o final? Devemos ser arrastados para alguma ilha e tal. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para outro. Quer dizer, Paulo falou, mas nada mudou, né? Paulo estava quebrando, o navio estava para lá e para cá. Beleza, vamos ler. Para outro no mar Adriático, quando, por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estavam próximo da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Aí eu pergunto, precisa orar para poder fazer amanhecer? Precisava ter feito essa oração antes lá, para não passar o que passou. Orar para poder amanhecer? Uai! Com oração ou sem oração, irmão, o dia ia amanhecer do mesmo jeito. Sabe o que é isso? Deixa eu ensinar uma coisa para você, que eu aprendi a duras penas, e hoje eu não faço mais. A oração do desespero. Ou você ora na direção espiritual de Deus, ou a gente é enganado para orar no desespero. Paulo já tinha dado uma palavra, pela segunda vez, inconscientemente, essa oração denuncia que eles ignoraram o que o Paulo falou, porque eles não precisavam orar para amanhecer. Todo dia anoitece e amanhece naturalmente. A oração do desespero. Senhor,
Calma, confia no que já foi dito, porque se eu descrer e não confiar no que foi dito, eu posso me colocar em risco, mesmo Deus tendo dado uma promessa para se cumprir. A oração do desespero não abençoa ninguém, irmão. Ela só confunde você muito mais e faz você pecar contra Deus, ignorando a palavra dada, que depende só de você crer, ter fé e confiança, que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Tudo isso é para a gente dar um tapa na cara de Satanás hoje, para a gente caminhar para o final. São 8h15. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, e a pretexto de lançar a âncora da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante sem nada comer. Agora eu os aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou pão e deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Sabe o que é isso aqui para nós, o ensinamento? Diante das tristezas e das circunstâncias, se alie, se ajunte com quem vai fazer bem para a sua vida, não te ajudar a afundar e sair do barco e morrer afogado e ficar à deriva lá fora. Cuidado, porque o que não falta são botes para ser lançado, chamados salva-vidas, mas ficarão sem nenhum cuidado de Deus, navegando sem direção no mar da vida. Paulo diz: cuidado com esses botes. Em outras palavras, são ciladas. Cuidado, fica aqui dentro, porque é aqui dentro que Deus mandou ficar. É dentro do barco, não é fora dele não. Aí Paulo chegou e falou assim: tudo bem? Vamos trazer uma consciência. Saco vazio não para de pé. Está difícil, mas vai ficar bem pior se vocês não comerem. Se você acha que está difícil, espera mais um pouquinho, se vocês não deram uma reanimada. Deu graças, partiu e comeu. Se ajunte com quem vai levantar você e fazer você se reanimar, fazer bem para a sua alma, seu espírito, seu corpo, e acima de tudo, ele pegou os pães e deu. Se junte com alguém que vai ajudar você a se alimentar de Deus e não deixar de comer o que Deus te dá. Guarda essa mensagem. Se ajunte com quem vai levar você para frente e não para trás. Estavam a bordo 276 pessoas, falei 79, com Paulo 77. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixando no mar, desatando os mesmos, tendo corte, partiram então, alcançando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num barco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se, ficou imóvel, a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Vamos ver. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Deus começou a reverter a morte para a vida. Amém, queridos? A palavra de Deus se cumpriu ou se não se cumpriu? Paulo não dominava nada, mas quem estava no comando agora? Paulo não mandava nada, mas quem estava no comando agora? O centurião era o bambambam, mas agora ele estava obedecendo a quem? Porque quando Deus está no comando, Deus está no comando. Você não precisa ter o cargo maior da sua empresa para Deus estar no comando lá, não. Você não precisa ser o chefe, o presidente do Brasil, para Deus te usar e ser o comando lá, não. Porque onde Deus está, ali Deus domina. Amém? Que mais? Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Beleza? E os outros teriam que salvar-se em tábuas ou pedaços de navio. Dessa forma todos chegaram a salvo em terra. Legal.
Aí Deus começou a mudar o estado. 28 agora. E aqui a gente vai chegar na parte final da mensagem para a gente orar. Uma vez em terra descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco, porém eles eram bárbaros, mas Deus já tinha tocado o coração deles lá, falou: olha, cuida bem dos meus, tá? Porque quando Deus ordena, as pessoas agem de forma que nem elas entendem por que elas estão agindo assim com você. Ó, eu não sei nem porque eu estou fazendo isso não, nunca fiz isso na minha vida não, mas eu vou fazer por você porque eu estou vendo que, na verdade eu nem sei porque, aproveita antes que eu mude de ideia. Já fez, Deus está no controle, amém? Já fez. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia muito frio. Paulo juntou um monte de gravetos, meu irmão, chuva e frio, ações, tempestades contrárias, ações para nos levar ao recolhimento. Chuva e frio, todo mundo em gia. Depois de nadar na água gelada ainda, como é que faz? A tendência nesses dias maus, representado aqui pelo naufrágio, a água molhada ou o frio e a chuva, a tendência é a gente o quê? Se recolher, se retrair. Mas Paulo, ele tinha algo que os outros não tinham. Sempre Paulo está em destaque nesse texto. E Paulo ajuntou um monte de quê? Meu irmão, não cingia não, nem que seja graveto, dá seus pulos. Nem que seja uma oração pequena, mas ora. Nem que seja um dia só na semana, mas venha. Nem que seja 5 minutos, mas eleva o pensamento a Deus. Não cingia, porque quem cingia morre de frio. Mas quem cata graveto, aquece fogo. E quem aquece fogo, provoca Satanás. Mas a tendência é, vamos entender, quando os colocava no fogo, uma víbora fugindo do calor prendeu-se a sua mão. Então, peraí, vamos finalizar aqui. Ela estava onde? No frio, no molhado e na umidade. Estava ali, no frio. Se eles ficam quietinhos ali e resolvem dormir, a víbora já estava lá, não já? Essa é a diferença. Satanás, ele está no frio e no calor, só que no calor ele é queimado, no frio ele prevalece. Palma para Jesus. No frio ele prevalece, mas no calor quem vence é a gente. Nem que seja graveto, cata graveto, nem que seja pouquinho, mas se esforce, vá. Frio e umidade, tempestade, nós não vamos isentar não, mas confia naquele que falou, que você não vai parar no meio do caminho e vai chegar do outro lado. Me picou, você está frio? Estou nada, pastor, estou orando, estou na igreja, estou firme, então fica tranquilo, porque essa víbora que picou você é inevitável. Hoje eu estava falando com um pastor isso, de manhã cedo, ele passou uma mensagem, eu passei uma para ele, ele falou: rapaz, que palavra boa. Eu falei: amém. Isso aí eu estava comentando ontem, falei exatamente isso. Ser picado da víbora é inevitável, mas uma coisa é, você está aquecendo, catando graveto para lançar fogo, o veneno não prevalece. E uma coisa que o diabo quer é que você não faça a sua parte, você não cate graveto. Tem dia que a gente não está para catar muita lenha mesmo não, irmão, mas graveto também acende fogo. O que você não pode é abrir mão do graveto e ficar no frio. Amém? Pastor, tão desanimado, cata graveto, nem que seja graveto, comece um pouquinho, mas reaquece a sua vida. Não deixe o frio prevalecer, porque a umidade atrai a víbora e ela prevalece. Mas no fogo, ela pode até picar, mas ela não vai prevalecer. Vamos falar com Deus para a gente poder ir embora? Coloca a mão no seu coração. Creio que Tu és a cura, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso. Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, é uma noite em que nós, meu Pai, tivemos uma grande lição da Tua palavra, meu Deus, a qual nós, levando em consideração,
meu Deus, nós vamos aprender lições grandiosas. Falamos 3, mas na verdade foram várias, e é debaixo destas lições que nós colocamos, meu Deus, a nossa vida, porque meu Pai Paulo, meu Deus, nos dá essa grande lição. Meu Deus, entre tantas revelações, ele catava gravetos, mesmo que as dificuldades venham ser, meu Deus, difíceis, precisamos aproveitar as pequenas oportunidades. O Paulo, meu Deus, junto com todos aqueles 276 pessoas, viviam num momento muito difícil, mas ele não se abateu e não permitiu ninguém se abater. Ele aproveitou a pequena oportunidade que teve, foram gravetos, mas ele não deixou, meu Deus, de pegar. Meu Deus, seja, meu Pai, não importa, mas cantando, meu Deus, nós vamos, buscando nós vamos, meu Deus, quando nós determinamos assim, meu Pai, no mundo nós vamos ter aflições, mas a palavra do Senhor é: tem de bom ânimo. Meu Deus, esse bom ânimo representa os pequenos gravetos. É aquele dia que a gente diz assim: eu estou cheio de problema, mas eu não vou deixar esse problema me dominar. Eu estou cheio de maus pensamentos, mas eles não vão me dominar, porque ainda que eu tenha pouca força, mas eu não nego a sua palavra, eu não creio naquilo que o diabo diz, e nem que as circunstâncias oferecem, mas no que está escrito. E Paulo, meu Deus, o Paulo continuava, meu Deus, confiando no Senhor. Uma víbora então, meu Deus, segura na sua mão, meu Deus, de acordo com nossa vida diante do Senhor, meu Deus, muitas víboras aparecerão com venenos, meu Pai, mas assim, meu Deus, eu digo, nada vai acontecer, porque aonde tem o fogo do Senhor, o fogo cauteriza, o fogo queima, o fogo paralisa, o fogo destrói, meu Deus, o fogo tem o poder consumidor, e assim esse fogo é o Senhor, meu Pai, e assim nós cremos, meu Deus, em o nome de Jesus, que esta maldição, esse vício, todo o mal que tem sido representado pela víbora, meu Deus, hoje nós sacudimos essa víbora no fogo, nós sacudimos esse mal no fogo, nós sacudimos essa praga no fogo, nós sacudimos, meu Deus, em meio a palavras ruins. Simplesmente devemos fazer como Paulo, sacudir, meu Deus, e lançar para o fogo tudo aquilo que não presta. Querido, lança no fogo espiritual agora. O livro de Malaquias diz que o Senhor é como um fogo consumidor, e quando você junta os seus gravetos, junta a sua fé, junta a sua pouca força, junta, meu irmão, pode ter certeza que esse fogo aceita a sua oração. O graveto é o combustível do fogo, o graveto, ele faz o fogo acender. Então declara nessa noite, no nome de Jesus, que esse fogo vai acender, esse fogo vai queimar, esse fogo vai prevalecer, em nome de Jesus. Aqui no final de tudo, meu Deus, o Paulo dá uma virada na vida daqueles homens e dele também, meu Deus. Após passarmos por muitas dificuldades, Deus há de nos colocar em um lugar de honra, meu Deus, para glorificarmos o seu nome. Meu Deus, em seguida ali, Paulo é honrado, porque todos esperavam que ele morresse, mas ele não morreu, porque aonde, meu Deus, tem a tua presença e o teu domínio, meu Deus, a morte, a natureza do mal, ela não prevalecerá. Essa morte, essa natureza de Satanás, essa natureza do mal, não há de prevalecer na casa desse homem, dessa mulher, não há de prevalecer na vida dessa pessoa, porque com coragem, como Paulo, nós nos levantamos em o nome de Jesus, agora, nessa noite, nesse momento, para sacudir, em nome de Jesus. Nós rejeitamos agora todo o mal, toda a praga, e as mesmas coisas que antes declaravam a derrota, agora declararão a vitória. Diga em nome de Jesus: eu sacudo o vício agora, eu rejeito a doença, eu sacudo esse vírus, eu sacudo todo o mal, eu mando embora. Diga: demônio do mal, toda coisa, toda pressão do inferno, todo o peso, diga agora, em nome de Jesus, toda obra de feitiçaria,
zombaria, o olho grande, a inveja, o espírito contrário, diga agora, da minha vida, dos meus caminhos, de toda a minha família, diga: eu estou quebrando, eu estou sacudindo, eu estou mandando embora, diga em nome de Jesus, todo o mal, sai! Deus, aqui há Paulos nessa noite, meu Deus. Paulos com a tua palavra. Paulos que sairão daqui dizendo consigo: assim diz o Senhor. Convém ao Senhor que a minha casa seja abençoada. Convém ao Senhor que o fruto do meu ventre seja bendito. Convém ao Senhor que as obras das minhas mãos sejam suficientes à minha vida. Convém ao Senhor a minha saúde, o meu corpo ser saudável. Convém ao Senhor que eu chegue do outro lado, em nome de Jesus. Diga: Senhor, eu creio nessa palavra, e eu tenho certeza, não importa as circunstâncias, não importa os dias maus ou dias bons, o que eu creio e vou continuar crendo, é que o Senhor está no controle, em nome de Jesus. Oh, Deus! Está no controle. Sente-se, por favor.